Estou ao lado do Silas, do Jailson Vilas Boas e também do Breiler Pires. Ô Silas, tivemos um jogo dolorido hoje, pelo menos para o torcedor do Santos. 6-0 o Vasco em cima do Santos. O torcedor do Vasco tem de comemorar demais. Foi incrível. Hein, Silas? É, uma goleada inesperada, né? Porque um Morumbi, o Santos joga no Morumbi, um estádio gigante, vindo de uma vitória importantíssima contra o Cruzeiro, um dos líderes do campeonato, né? Um jogo brilhante que o Santos fez, um jogo difícil, o Neymar jogando muito bem. E, óbvio, o torcedor santista esperava, né, para esse jogo contra o Vasco, uma nova vitória. O Vasco não é aquele time que está lá em cima na tabela também. Mas o Vasco, por sua vez, não tem nada a ver com isso, já tinha ganho do São Paulo no próprio Morumbi. 3-0, fez um baita jogo ali. Agora, aconteceram erros, né, Marcela, Breiler e Jailson, no início do jogo, porque o jogo ele se desenrola do começo do segundo tempo para frente. Porque até então, 1-0, o Santos bola na trave, e a bola, eu não sei se a gente vai ter alguém da arbitragem para falar com a gente aqui, mas parece que a bola saiu, e o Ramon, né, Abel Abate, novamente envolvido em confusão, porque o Bandeira deixou ele sozinho ali, um lance mais para o Bandeira do que propriamente para ele, e então, assim, agora, consequências, e o Santos tem que tomar agora decisões daqui para frente, comissão técnica, tudo o que ocorre de uma derrota, uma goleada como essa, você não estava na Vila Belmiro, mas você estava jogando em casa. Bom, vamos ver. A Jalile Elias, ela acompanhou essa partida. Ela vai trazer todos os detalhes. Daqui a pouquinho o Jailson e o Breiler também falam sobre. Fãs de esportes, o Vasco conquistou um resultado histórico que goleou o Santos por 6-0 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 54 mil pessoas presenciaram a goleada vascaína aqui no Morumbi. Depois da partida, o Santos anunciou a demissão do técnico Kleber Xavier. O Peixe começou melhor, mas não criou chances de perigo. Até que aos 17 minutos, em jogada de contra-ataque, Nuno Moreira fez belo cruzamento para Lucas Piton abrir o placar para os visitantes. O lance foi revisado pelo VAR por uma possível saída de bola na origem da jogada, mas o gol foi confirmado para muita reclamação por parte do Santos. Na primeira etapa, ainda sobrou um cartão amarelo para Neymar por reclamação. O camisa 10 estava pendurado e terá que cumprir suspensão na próxima rodada contra o Bahia fora de casa. Ao final do primeiro tempo, muitas vaias para o time do Santos no Morumbi. O destino alvinegro foi cruel. Aos 6 minutos, David bateu de primeira e ampliou para o Vasco. Apenas 2 minutos depois, Coutinho marcou o terceiro. Aos 14, Ryan, em cobrança de pênalti, marcou o quarto. Felipe Coutinho apareceu mais uma vez livre para marcar o 5º gol do Vasco no Morumbi. Foram 4 gols em 10 minutos. O Santos estava completamente perdido em campo, mas o Cruz Maltino não tinha nada a ver com isso. Ao som de time sem vergonha, protestos contra o técnico Kleber Xavier e até o olé da torcida vascaína, o Peixe ainda viu o Vasco marcar o 6º, com o Tietê. As cadeiras do Morumbi ficavam cada vez mais vazias. Em protesto, a torcida organizada do Santos virou de costas para o campo. E Neymar, que sofreu a maior derrota da sua carreira, deixou o gramado aos prantos e foi consolado por Fernando Diniz. Com a goleada histórica, o Vasco encerrou uma sequência de 5 rodadas sem vencer e deixou a zona de rebaixamento. Já o Santos, que agora vai ao mercado em busca de um novo treinador, fica mais próximo do Z4 e volta a ligar o sinal de alerta. E foi rápido, viu, para demitir o Kleber Xavier, porque assim, uns minutinhos depois do jogo, já estava lá nas redes sociais do Santos, o Santos agradecendo aí o treinador, desejando sorte na sequência da carreira, aquela coisa que todo mundo sempre escreve quando demite o treinador, como se o Kleber Xavier fosse o principal culpado da goleada que o Santos sofreu hoje. Bom, o Alexandre Matos falou, o Neymar falou e o Diniz também depois da partida. Vamos ouvi-los e já falamos sobre o jogo.
Não tem nem palavras aqui para demonstrar, né? A vergonha foi uma derrota completamente fora do padrão que a gente entende da grandeza do clube e que vai acarretar algumas mudanças, dentre elas a saída do Kleber, que a gente faz o agradecimento para ele. A comissão continua, Matheus, Vinícius, Fábio, enfim. Obviamente que nós vamos agora analisar o mercado, né? Diferente que muitos falavam que já tinha ser daqui, dali, que já estava tentando aqui e ali, agora todos vão ver que na verdade o Santos agora vai ao mercado. Vergonha. Eu decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito em fazer todo tipo de protesto. Obviamente sem as vias, né, de fato, mas xingar, ofender, hoje está no direito. Hoje é um sentimento de muita vergonha, eu nunca tinha passado isso na minha vida e isso infelizmente aconteceu. Tem um gostar muito verdadeiro em relação ao Neymar. Eu gosto dele, eu acho que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não só do futebol brasileiro. É um talento exuberante, acho, às vezes eu falo que é uma aberração o tanto de talento que ele tem. E sempre achei que uma das minhas missões, quando estive na seleção, de ajudar o Neymar. A ele não só reconhecer o talento e, de alguma forma, dar estabilidade para que ele consiga assim, colocar o talento dele sempre para fora. E eu tenho, de fato, um carinho bem genuíno por ele e vou torcer a vida inteira para que ele consiga estar bem, não só no futebol, mas como na sua vida pessoal. Tá aí, então, o Diniz, o Neymar, ele chora muito, né, depois da partida, depois da goleada, depois do 6-0. O Santos não fez nada que não merecesse hoje, fez nada para não merecer esse 6-0, Brilho. Marcela, e o pessoal tá até brincando que o Vasco, quando vender mando de campo agora, né, e aconteceu de vender 2 para Brasília, tem de vender para o Morumbi, porque parece que joga em casa, né? O segundo técnico que o Vasco derruba no Morumbi, né, o primeiro tinha sido o Zubeldia, aquele 3-1, que até então era a melhor partida do Vasco no ano, superada por essa goleada agora que derruba o Kleber Xavier. O Vasco muito bem no jogo, é claro que em algumas fases oscilou, né? No começo da partida o Santos ditou o ritmo, mas logo depois do gol o Vasco começa a mandar na partida, começa a ter as melhores chances, o jogo mais fluido a partir dali. Sem o Verratti hoje, o Diniz foi muito bem, né? Ao colocar o David ali, escalar um ataque muito móvel. Golaço do David. Golaço do David, né? Pegando de primeira. Ele voltando, né? Muito tempo parado. Esse campo aí que jogou aí também, né? Também, é ex-jogador de São Paulo. E então, um Vasco que, desde que fez o gol, merecia já uma vantagem maior no segundo tempo. E ali... no primeiro tempo e no segundo começa até... O Santos poderia ter empatado o jogo. Sim. Tem o chute do Barreal na trave, o Guilherme desperdiça uma oportunidade, mas logo depois dessa pressão inicial, o Vasco também já passa a ter a posse de bola de novo e aí é um atropelo, Marcelo. O que acontece é uma superioridade que tem a ver, claro, com o Santos abalado ali por estar em casa, não esperar essa postura do Vasco, mas eu sei que o Neymar estar do outro lado faz com que a gente condicione a análise ao que o Santos deixou a desejar, ao que o Neymar não jogou, o que faltou ao Kleber Xavier, né? Porque o Kleber Xavier tinha sido muito feliz, né, contra o Cruzeiro, né, nas mexidas que fez. Dessa vez não soube ter uma boa leitura do que o Vasco já estava apresentando no final do primeiro tempo para mexer no intervalo. Desculpa, mas muito feliz contra o Cruzeiro porque o Brasão estava numa tarde espetacular. Porque se não fosse o Brasão, não ia ser só 1-0. Mas ele vai bem nas mexidas ali, né? Sim, em quem ele coloca o Cabalheiro. Ele muda o sistema. O Cabalheiro entrando e hoje ele tentou de novo. E aí o Neymar, né, nunca tinha sofrido uma goleada como essa, né, de 6-0. E aí sai chorando, né? Na carreira. Aí, e 738 jogos, 3 derrotas por 4 ou mais gols. E até essa goleada pro PSG na época do Barcelona... No jogo seguinte, o Barcelona consegue aquela remontada em que o Neymar é protagonista. Então, o vexame foi totalmente esquecido. A gente conta hoje a história da virada do Barcelona. Mas não é um jogo
para colocar na conta do que não fez o Santos. É um jogo para exaltar a postura que o Vasco teve. O Neymar, por exemplo, foi muito bem marcado. O Vasco não deixou o Neymar jogar. O Jair muito bem, Tietê nas antecipações, até mesmo o Hugo Moura jogando de zagueiro, teve uma boa leitura de espaço. O Guilherme foi o cara que teve liberdade ali do Santos, mas em ocasiões muito pontuais. Então foi um jogo praticamente perfeito do Vasco, um segundo tempo de manual. O que o Vasco jogou no segundo tempo, gol atrás de gol, a maneira como impôs a superioridade, a gente viu na temporada passada o PSG fazer. Então aí o abraço, né, emocionado do Neymar com o Diniz, o Diniz trabalhou com o Neymar na época da seleção, mas hoje não é o jogo para falar da tristeza ou do que faltou ao time do Neymar. É o jogo para falar como o Diniz teve competência em suprir a ausência do Verratti, escalando um ataque que gera para ele uma variação que vai vigorar na temporada, ele vai poder usar isso, e como foi um recital do Vasco, um passeio no Morumbi, como o time visitante foi amplamente superior. Então é isso que tem de ser destacado, e não, na minha visão, o fato do Santos ter demitido o treinador, e aí também me causa o espanto, né? Porque é muito fácil nessas horas, depois de um vexame, você escolher a figura do treinador, entregar a cabeça, já estava sendo questionado, e colocar o diretor para falar, que foi o Matos que falou. Mas cadê o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, que no começo do Campeonato Brasileiro disse que era inadmissível o Santos perder para o Vasco em São Januário? E agora, o que o presidente acha? Ele tem de falar, porque o Marcelo Teixeira, com essa goleada, foi obrigado a engolir a seco a própria empáfia, né, de achar que o Santos, no começo do campeonato, tinha time para atropelar o Vasco, e aí perde as duas no campeonato, demite o técnico e não dá explicação. É muito cômodo também para o presidente. Mas, feito esse aparte sobre o Santos, eu vejo que é um jogo para valorizar o que o Vasco fez. É um resultado histórico. O Vasco não ganhava por 6 gols de diferença no Brasileiro desde 2001. E ali já era a reta final daquela geração vitoriosa do Vasco, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, para se ter uma ideia do tamanho do feito, né? O Vasco ainda tentando encontrar o time ideal, e o Diniz encontra mais uma vez a felicidade no Morumbi, um estádio que faz muito bem a ele, faz muito bem ao Vasco, né? O Vasco foi campeão brasileiro em 89 no Morumbi, e o time consegue essa atuação de gala, de fato, uma atuação para ficar marcada e para servir como referência para o restante da temporada. Venceu de 6-0 o Botafogo, né? Mas foi pelo Campeonato Carioca em 2010. Exato. Ou seja, também faz muito tempo. 2001 pelo Campeonato Brasileiro, 2010 pelo Campeonato Carioca. Faz muito tempo realmente que não vimos uma goleada como vimos do Vasco. Tem uma tela, Silas, deixa eu só colocar essa tela, que também o Jailson tinha pedido, para mostrarmos, acho que mapa de calor é isso? O mapa da estrutura ali do Vasco sem sim. O Verratti, como o Brilha estava falando muito bem. Ali, a questão ali, as linhas mais grossas, né, são as ações com a bola. Então a gente consegue ver ali o Piton, o Coutinho ali encostando bem, o Jair também. E só que eu queria chamar a atenção da questão justamente da ausência de um camisa 9. Olha como o Nuno Moreira e o Felipe Coutinho eram os que chegavam mais por dentro, né? Centralizados. E aí o David aberto pelo lado esquerdo e o Ryan era ali aquele expoente de força pelo lado direito. Se movimentando muito também o Ryan. Então, abrir espaço para o PH. Então, é exatamente isso que eu queria falar, que os 4, para mim, tirando o Coutinho, que fica um pouco mais restrito ali na parte da armação, os 4, para mim, sem o Verratti, tiveram liberdade de movimentação. Porque se a gente for para ver o primeiro gol, o Nuno Moreira cruza pelo lado direito e quem ataca a área é o Piton lá do lado esquerdo. Então era o Nuno Moreira pelo lado direito, o Ryan da direita, do centro para a direita também, e o David com muita liberdade de movimentação. Então, assim, até uns amigos, né? O Anderson, um abraço pro Anderson, que deve estar na audiência, ele foi o primeiro a me mandar mensagem. É Vascão, Anderson? Vascaíno, ele já me mandou logo, falou assim, ó, tá vendo lá? É o que eu falo do Verratti, é o nosso artilheiro, claro, a gente é muito grato, mas quando a gente precisa fazer o jogo pelo chão, né, por baixo, ele deixa a desejar. Eu acho que o jogo de hoje é uma resposta de uma alternativa, sim, que o Diniz pode ter na sequência da temporada. Porque, de fato, o Verratti é o artilheiro do time, é o cara que, tá salvando o Vasco aí, com todo respeito, a gente tem que falar a verdade. Ainda assim, o Verratti é titular? Então, depois de hoje,
Eu acredito que ele é, até porque ele é capitão do time. Acredito que ele seja ainda titular. Mas aí a gente já vê uma sombra. Tá bom. Já tem uma pulga ali atrás da orelha. Já vê uma pro Diniz. alternativa, Já né? tem, exatamente. Calculando isso. E que bom que existe essa alternativa. Lá pro Coutinho. O Coutinho andou brigando com ele outro dia, hein? Ô, Silas, eu te interrompi antes de colocar aquela tela. Pode falar, Silas. Não, eu vejo assim, a gente viu algumas figuras aí. O Diniz, quando assume o Vasco não joga bem, o Vasco perde jogos, mas nas entrevistas dele, ele falava o time vai jogar bem. Então, quando ele assume o time, ele, obviamente, ele faz um balanço de quem são os jogadores, quem ele tem, o que ele precisa, quais posições, quais setores que ele precisa arrumar o time do Vasco. E eu achei muito legal. E o Diniz, diferente de outros treinadores que muitos chegam, dão aquele impacto da chegada, e depois o time começa a cair. Não, o Diniz não. O Diniz, ele chega e a gente começa a ver o trabalho dele ao longo do próprio trabalho. E a gente já vê o Vasco, um time que joga. Você vê jogadas ali no gol do Tietê, a bola vem no jogador, o jogador abre a perna, deixa a bola passar. Aquilo ali é todo o trabalho que o Diniz faz de forma até exaustiva durante a semana, preparando para os jogos. Do lado do Santos, a gente viu ali o Alexandre Matos, que é um cara que vai para cima nas questões de contratações. Então, é um cara também que, nos clubes que ele passou, não estou aqui levando em consideração o contexto financeiro, o momento de administração de cada clube, não. Mas o Alexandre Matos é um cara que sempre entregou um elenco competitivo e eu acho que é isso que o Santos agora precisa pensar em trabalhar, porque a defesa do Santos está deixando a desejar. E a gente vê aqui os números do jogo. O Piton faz o gol com 18 minutos no primeiro tempo e depois tem a bola do... Como que chama o menino que jogou bola na trave? Barrial, né? Barrial. Joga uma bola na trave, poderia ter empatado o jogo. E quando começa o segundo tempo, 7 minutos do segundo tempo, gol. 9 minutos do segundo tempo, gol. Depois, 62 gols, 68. Ou seja, foi tudo muito... Foram 4 gols em 10 minutos. Não deu tempo. Só tem uma coisa, Silas, o Marcelo Teixeira não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro nem para contratar o Alexandre Matos pela característica que tem o Alexandre Matos, entendeu? O Alexandre Matos não está nem no Santos, porque o Marcelo Teixeira sabe a característica do Alexandre Matos e ele não pode dar para o Alexandre Matos o que o Alexandre Matos quer. Dinheiro para contratar. Então ele não tinha nem que estar ali. Tinha nem que estar ali, para começar. Resumindo, o Santos vai sofrer. Vai sofrer. O que é que o Marcelo Teixeira achava quando contratou o Neymar? Agora a gente luta por título no Campeonato Brasileiro. O que é que o Neymar achava quando chegou no Santos? Vamos lutar por título no Campeonato Brasileiro. E todos os jogadores que chegaram depois do Neymar, o que é que eles achavam? Vamos lutar por título. Vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Alguns deles têm o DNA de campeão, né? Zé Rafael, o Ilharão. Esses jogadores têm um DNA lá em cima. Deveria se esperar mais desses jogadores também, né? É verdade. Bom, vamos lá. Eu tenho uma tela para mostrar. O Kleber Xavier, ele foi demitido e nós temos uma tela com os números do treinador no Santos. O Kleber Xavier, que é verdade, não conseguiu também fazer o time jogar, não conseguiu encontrar o time do Santos. Em 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 42,2%, 14 gols marcados, uma média de 0,93%. Gols sofridos, 21, 1,40. E ele foi demitido depois dessa goleada de 6-0 para o Vasco.